Tem vezes que a gente pede para caminhar com Deus, mas esquece que vai precisar ter fé até quando o chão some. Essa palavra é para quem já sentiu medo no meio do caminho. Eu sou o Luiz, criador do Vibes e Versos, e hoje eu te convido a ficar comigo até o final, porque a palavra pode realmente tocar o seu coração. As leituras de hoje são Números, do capítulo 12, do versículo 1 a 13. O Salmo vai ser capítulo 50 ou 51, do versículo 3 a 7. E dos versículos 12 e o versículo 13. O Evangelho será Mateus, capítulo 14, do versículo 22 a 36. E eu só espero que você curta, comenta e compartilhe com alguém que possa se identificar com a palavra de hoje. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações para sempre poder receber as nossas publicações. Se quiser caminhar comigo, eu estou todos os dias aqui postando vídeos sobre Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, na primeira leitura, em Números, capítulo 12, do versículo 1 a 13, Maria e Arão criticam Moisés pelas costas, reclamam da mulher que Deus escolheu, mas então ele escuta e age com justiça. Maria fica leprosa e quem intercede por ela? O próprio Moisés. Mesmo sendo alvo da fofoca, ele escolhe orar por ela. Essa palavra nos convida a repensar como nós reagimos quando somos julgados. Moisés podia ter simplesmente ido embora, ignorado ela, mas ele teve compaixão. E então eu te pergunto, quantas vezes a gente critica alguém mesmo sem saber pelo que essa pessoa está enfrentando? Ou quando somos feridos, será que nós temos aquele coração misericordioso, aquele coração que perdoa, que ora até por quem nos machucou? O que nós podemos tirar dessa leitura é que o coração de Deus se move na humildade e que ser grande é interceder mesmo quando você tem todos os motivos para se afastar. Eu queria dar um adendo que a partir, mesmo não estando na palavra, e a partir do versículo 14, mostra que Deus ele propõe certa penitência a Maria para ela poder ser curada. E isso mostra que apesar de Deus nos amar infinitamente, Ele ainda assim aplica uma pena a nós. E que nós devemos tomar cuidado, porque apesar dele ser misericordioso, ele exige o respeito. Então, vamos passar para o Salmo de hoje. Agora no Salmo responsorial, capítulo 50 a 51, do versículo 3 a 7 e os versículos 12 e 13, nos mostra que apesar do homem pecar várias e várias vezes, Deus nos perdoa por causa da sua infinita misericórdia. Um detalhe interessante na minha Bíblia, que em certos rodapés, por exemplo, agora no capítulo 50 ou 51, está escrito: diante de Deus, o homem reconhece seu pecado e implora perdão. Em sua misericórdia, Deus lhe dá vida nova, pois não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Esse salmo soa como alguém que já caiu, mas insiste em voltar. Com sinceridade, não com desculpa. A oração apresentada no versículo 4 é honesta. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Essa palavra nos convida a parar de fingir força e mostrar o que tem no coração, do jeito que tá. Muita gente jovem vive com a culpa travada, mas Deus não é aquele que bate. Ele é o que cura. E para curar, a gente só precisa mostrar a nossa ferida. Agora, a gente passa para o Evangelho. Agora, no Evangelho de Mateus, do capítulo 14, do versículo 22 a 36, nos mostra que Jesus andou sobre as águas e quando os discípulos o viram, reagiram dessa forma. É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhes falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele respondeu: vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Percebendo o vento, porém ficou com medo e quando começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram ao barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és filho de Deus. Essa palavra nos convida a entender que até quem tem fé pode falhar. Mas Jesus não se afasta, ele continua ali e ele segura. Quantas vezes você já sentiu isso? Que começou algo na fé, mas depois a dúvida entrou e você se afundou. Jesus não vira as costas, ele estica a mão e o mais lindo é que essa leitura termina com cura, porque quando eles vão para Genezaré, todos queriam Jesus. No versículo 36 diz que ao tocarem no seu manto, todos foram curados.
Agora, eu te convido a todos os dias ir abrindo um pouquinho seu coração para Jesus e que você fique só mais um pouquinho para a gente poder fazer uma oração para terminar o vídeo de hoje. Senhor, me ensina a ter a humildade de Moisés, que mesmo sendo criticado, intercedeu. Me dá um coração puro como o do salmista, que reconheceu seus erros e quis recomeçar. Me dá coragem de Pedro, mas também a fé de segurar na tua mão. Quando tudo parece afundar, eu te convido, Jesus, a caminhar comigo. E quando eu fraquejar, porque eu sei que vou, me lembra que tu ainda estás comigo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por ter ficado Perdão. Obrigado por ter ficado comigo aqui até o final do vídeo. E eu encontro vocês no próximo. Boa noite.